Olá, Mister, consegue-me ouvir? Bom, consigo. Ok, como é que está? Tudo bem, obrigado. Deixa eu só ver se entra aqui mais algumas pessoas. Como é que está a correr? Já começou Ok. para a época aí, Mister? Já começamos. Aqui há Estamos quanto na tempo? segunda semana. Já vão na segunda semana? Sim. Ok, mas só começa em setembro, não é? Pelo menos foi o que disse o... 6 de setembro. Depois, mas temos um torneio de abertura que está calendarizado. Quer dizer, não está calendarizado. Foi feito sorteio, mas agora aguardamos calendarização oficial. Mas que é as Eh, equipas da Liga Revelação. sim. Há 4 séries. Sim. 2 séries de 3 equipas e 2 de 4. A norte, 2 séries de 3, depois a sul, 2 séries de 4, e aguardamos que a Federação agora elenque o calendário, sendo que nós somos da Série B com o Vizela e com o Leixões, Com o só que Vizela e com o Leixões. vamos jogar com o Braga, Rio Ave e Famalicão. Ou seja, somos da Série B, mas jogamos com as 3 equipas da Série A, na primeira Ok, fase. então entrou o Gil Vicente e saiu a Académica, se não estou em erro. Sim. Ok, e na Zona Sul mantém-se. Mas na Zona Sul, porque o Marítimo passou para baixo, já estava em baixo, presumo, não sei. Já está. Entrou o Estrela da Amadora, Entrou o Estrela. entrou o Mafra, acho que saiu o Feirense, saiu o Vitória. O Vitória, mas eu estou Vi- só se foi de Guimarães. O Vitória de Guimarães. Vitória de Guimarães, sim. Então o que é que passou para cá? Não passou, são só 14 equipas neste momento. Então, pá, pois, ok, porque aqui é que saiu duas. Mas aqui Sim. saiu duas. E acrescentou, como o Mister diz, acrescentou-se o Mafra e acrescentou-se O Estrela o a Estrela, Sul, são do eu Sul. nem tenho a certeza se o Setúbal está. Tenho. Não, Não, não não está. pode. Não está, já não estava o ano Já não passado. estava. Ok. Mister, já temos aqui algumas pessoas aqui já a ver-nos. Ok. Agradecer-lhe primeiro pelo convite, a disponibilidade que tirou do seu tempo para que conversarmos aqui um bocadinho e perceber como é que o Mister trabalha no seu dia a dia. Sei que já está em pré-época, é sempre difícil tirar sempre um tempinho porque com equipas, contratações, uma equipa de novo, também iremos falar sobre isso e agradecer-lhe então por isso. A primeira questão que eu lhe coloco é falar um pouco sobre si. Como é que isto começou, este trajetório no futebol? Bom, eu desde muito cedo, como todos, de certa forma, todas as pessoas ligadas ao futebol, comecei por ser praticante. Enquanto miúdo, joguei aqui no meu contexto geográfico, ou seja, no Limianos, é o meu clube de coração e o meu clube onde me formei homem, em Ponte Lima. A partir daqui, passei por todos os escalões na formação aqui, para além de participações depois também enquanto jogador nas seleções distritais e pronto, fez o meu percurso até aos séniores. Depois, muito cedo percebi, aliás, a minha carreira como jogador foi andando paulatinamente, mas eu cientificamente achei que devia-me apetrechar e em termos académicos enverdei pelo ensino superior e nessa altura, de certa forma, optei por apostar em termos científicos na minha carreira científica. Com isso, comecei sempre a vislumbrar que a possibilidade de ser treinador seria uma forte possibilidade. Claro que foi num tempo que ainda não tínhamos aquele boom criado por José Mourinho, mas pronto, era Sim. os momentos de aparecer o Carlos Queiroz e outros treinadores que começavam a marcar uma posição forte no mercado de treinadores nacional. E pronto, a partir daí, aos 30 anos, muito cedo deixei de jogar futebol e comecei a trabalhar na formação do Limianos. Depois estive nas seleções distritais de Viana do Castelo. E a partir daí, depois entrei no futebol sénior. Comecei na base, comecei na distrital, no Ponto da Barca. Aí depois fui construindo a carreira dessa forma aqui no distrito de Viana, até passar para Braga, para o Ribeirão. Depois foi evoluindo até passando por vários clubes, chegando ao Distrito do Porto, ao Valadares,
Depois, pelo caminho, ficou também uma chegada da Distrital à segunda Liga, cheguei ao Vizela. No Vizela, talvez, em termos de mediatismo, a posição mais marcante, ou pelo menos que me deu mais visibilidade. Estive 1 ano e meio no Vizela. E depois voltei, de certa forma, a trabalhar aqui perto, em Vila Verde, Valadares, novamente, e agora apareceu o projeto em Barcelos. E pronto, apesar disto tudo, estamos a falar de muitos anos, desde a década de 2000, por isso já são alguns anos ligado à carreira de treinador, com algumas vivências, e pronto, este tem sido o meu percurso, subido a pulso, devagar, mas de forma consistente, na minha opinião. Sim, sim. Isso é verdade. Pelo menos o que eu já acompanho o Mister, mais desde quando entrou no Valadares, porque é mais recente para mim, porque depois o Mister esteve no Valadares na altura que estava no Campeonato de Portugal. Eu estive em 2 momentos, quer dizer, eu tenho uma passagem fugaz, efêmera no Valadares, naquele primeiro momento em que, e era o Alexandre Ribeiro também, aliás, eu em 2 momentos fui logo a seguir ao Alexandre Ribeiro, quando o Valadares ficou em segundo lugar na elite do Porto, mas pela primeira vez a Federação, a segunda classificada da elite do Porto não subiu divisão. Foi eu ainda estava lá nessa altura. Salvo erro, subiu o Gandra e em segundo o Valadares, e depois estava no Vila Verdense na altura, e depois comecei no Valadares, e pronto, quando foi dado o conhecimento que o Valadares não poderia subir nesse ano, eu abdiquei naturalmente com o acordo do Presidente, que foi muito sensível à minha posição, e foi quando eu depois acabo por ir parar ao São Martinho, e São Martinho do Campo, e depois vou parar a Vizela. Essa foi a minha primeira passagem em 2016-17. Depois foi antes da pandemia, no ano da pandemia, é que foi substituir o Alexandre em janeiro, salvo ele, depois a época acaba em março, por causa da pandemia. É a minha passagem pelo Valadares. Ok. Missa, fala-me também um pouco, se não estou em erro, é a primeira experiência do Missa na Liga Revelação no Sub-23. Como é que surgiu e quais são as suas expectativas em relação a esta nova etapa da sua vida, visto que a Liga Revelação é recente e o Mister entrou numa nova competição em relação às que estava habituado. Fala-me um pouco como é que surgiu e as suas expectativas em relação a esta nova competição. É assim, eu por acaso tenho várias vivências, sou um treinador que, pronto, como eu disse no início, começou na formação, precisamente, mas tenho que confessar que há uns anos esta parte só treinei séniores e futebol profissional. O contexto que me levou a esta situação passou um bocado pela estrutura do Gil Vicente, que na criação, em termos históricos para o clube, que é a primeira vez que criei uma equipa de sub-23, achou que eu tinha o perfil adequado, e eu aceitei o desafio de treinar, de criar ou de participar na criação da primeira equipa de sub-23 do clube. Eu acho que o Gil Vicente vive um momento muito interessante da sua história, atingiu agora um resultado histórico com o Ricardo Soares, com a participação nas competições europeias, e acho que vive um momento de grande incremento e crescimento. Tiveram esta visão de criar uma equipa de sub-23 na Liga Apelação, que conhecemos como uma liga que promove jovens ou ativos, que depois se transformam em jogadores que são influentes nas equipas principais, e o Gil Vicente quer enquadrar isso nesse projeto. Da minha parte é um desafio grande, eu tenho a consciência, confesso que tive dificuldade, porque em termos de conhecimento de contexto, eu já não estava ligado a jogadores mais jovens há algum tempo. Tive que me reinventar, tive que obter informação, falar com pessoas amigas e com alguns conhecidos que tinham conhecimento desta. Eu tinha algum conhecimento da realidade, porque mesmo no tempo que o Aves, quando começou e o Aves foi campeão da Liga Revelação, eu era amigo do treinador, do Leandro,
E foi de certa forma acompanhando o processo, até que o Pedro Cunha no Rio Ave, que foi o grande rival na altura do Aves, e agora este trajeto do Estoril tem sido fantástico, em que 2 anos consecutivos o Estoril é bicampeão. Aliás, os campeões da Liga Relação ganharam as taças nos anos em que participaram, ou seja, os três vencedores, foi 2 vezes o Estoril e o Moaves, e os 2 clubes ganharam também as taças nesse ano. Ou seja, manifestam que tiveram uma consistência grande em termos competitivos e conseguiram os troféus. É o conhecimento que eu tenho. Tenho a agradável surpresa de perceber que há muitos jogadores desta idade disponível, o que eu depreendo que faz com que os clubes estão a fazer bem o seu trabalho, nomeadamente a formação, a Federação, quando está a pedir o incremento da certificação dos clubes e, e a promoção de uma formação mais qualificada. Acho que está a reproduzir jogadores com mais qualidade e em mais quantidade também. E nós temos, aliás, uma das dificuldades que nós temos tido é tentar abarcar toda a oferta que nos aparece. Tem sido complicado, porque são Também era muitos uma questão que eu ia jogadores. perguntar. O Gil foi contratar muito ou aproveitou muito também jogadores das suas camadas mais jovens? O Gil Vicente criou os Sub-23, sobretudo para aproveitar os seus jogadores. Porque havia ali um hiato que é perceptível. Nós percebemos que dos sub-19 para entrar diretamente na equipa principal havia ali um desfazamento um bocado grande em termos de maturação dos jogadores para serem aproveitados para a equipa principal. Aconteceu em algumas das circunstâncias que o Gil tinha jogadores com contrato e pronto, emprestava os jogadores durante anos para ver se depois eles eram reintegrados na equipa principal. Agora abrevia o processo ao criar os sub-23. Nós, a base de toda a equipa são os sub-19 do ano passado. E é o que Ok. faz sentido. E em cima disto, fomos tentar buscar jogadores que, com um passado no Gil Vicente e alguns jogadores que têm algumas vivências até de campeonatos de séniores como o Campeonato de Portugal e ajustamos a equipe e até da Liga Revelação ajustamos a equipe em função daquilo que é a nossa realidade. E acho que reunimos ali um conjunto de jogadores que estão a trabalhar muito bem e que esperamos, sinceramente, que se transformem em ativos importantes para o clube no futuro. Ok, Mister. Esse é o principal objetivo da Liga do Gil Vicente também. Ganhar é sempre bom, mas principalmente conseguir passar os jogadores para a equipa A, deve ser esse o principal objetivo também do Gil Vicente É, para. é sem dúvida o principal objetivo. Evidente que é sempre melhor formar a ganhar, nós Claro. temos essa convicção, todos nós, não vamos esconder isso, nem escamotear a verdade, mas o que é certo é que o foco principal é nós sermos uma sombra da equipa principal, em que podemos alimentar a equipa principal sempre que ela necessita, mas sobretudo se conseguirmos passar 1 a 2 jogadores no próxima época com contrato com a equipa principal, o nosso trabalho está completamente conseguido. Porque estamos, mesmo em termos económicos, a promover dentro do clube o investimento que está a fazer na formação. E isso será a mais-valia que nós podemos criar. Por isso nós temos essa convicção e foi por isso que o Presidente e o Diretor Desportivo, o Tiago Lenho, tiveram a visão de que era o momento de apostar numa equipa que sustentasse o trabalho que está a ser feito em cima, mas que aproveitasse os ativos que tínhamos dentro, potenciando-os. E é um bocado este o caminho que estamos a trilhar, na expectativa que consigamos ter resultados, sobretudo de jogadores que consigam entrar na equipa principal. Esse é o nosso principal foco. Ok, Mister. Tendo em relação que isto pode acontecer muitas vezes, o Mister estar a preparar uma semana de treinos e ser jogadores chamados para a equipa principal, isso pode ser muito, muito recorrente. Como é que o Mister, em relação às suas épocas anteriores, não teve, como disse, em séniores, onde preparava a sua semana, imagina um jogo de domingo e depois tinha um jogo de domingo, vamos imaginar uma semana assim mais completa, como é que o Mister preparava e em relação a este novo desafio, se vai alterar certos comportamentos ou algumas coisas em relação a esta nova etapa, visto que os jogadores podem ser chamados e muitas vezes não se saber com quantos contar. Assim, em termos de metodologia, nós vamos usar sempre que usamos, mesmo no futebol profissional, noutros contextos, não vamos mudar. Em termos de exigência, o padrão será idêntico. A questão aqui, e já está a acontecer, neste momento, o nosso Mister Ivo Vieira principal já tem 4 jogadores da nossa equipa em cima.
E nós continuamos a trabalhar em função do contexto que temos, ou seja, com os jogadores que temos, continuamos a trabalhar. Da mesma forma que nós sabemos que quando em cima houver a necessidade de os jogadores de cima terem que rodar ou de ganhar minutos em baixo, nós vamos dar essa oportunidade e é para isso que nós existimos. A única coisa que nós temos que neste momento que muda para as realidades que eu encontrei antes é que eu neste momento tenho que estar preparado para todos os dias para contextos variados e preparar a equipa em função dos jogadores que eu tenho naquele momento. E aquele momento pode ser nós estarmos no pequeno almoço e do lado da equipa principal nos dizerem o jogador X tem que passar para este lado, vai treinar com a equipa principal. E nós adaptamos imediatamente. Ou seja, nós temos que ter essa capacidade e esse jogo de cintura de gerir os recursos que temos. Da mesma forma que, como nós estamos articulados com o sub-19 e com o sub-17, transforma-se em cadeia, ou seja, quando eles precisam dos nossos, nós recorremos abaixo e fazemos isto consecutivamente. Nesta fase em que nós temos, principalmente os sub-17, os sub-19 já estão a treinar connosco, aliás começaram mais cedo do que nós, o que acontece é que é fácil fazer esta transição de jogadores de um escalão para outro, até porque alguns dos jogadores desses jogadores estão em idade ainda escolar e neste momento está toda a gente de férias e por isso facilita-nos a tarefa. Mas estaremos preparados para estar articulados sempre, no sentido de tentar colmatar as debilidades que uma ou outra equipa possa ter. Por isso, esse trabalho é uma articulação do nosso coordenador, ele encabeça e coordena toda essa realidade e nós, de cima para baixo, vamos ajustando. Percebo, o grande desafio é nós corremos o risco de estarmos a preparar um plano estratégico com um determinado jogo, com determinados jogadores e à última da hora vem um de cima e nós alteramos em função daquilo que nós temos que potenciar porque estamos a promover o clube. Mas isso é uma vantagem que a Liga Revelação dá. Porque em termos competitivos nós sabemos que não há descidas, não há subidas. Claro que é um valor acrescentado do que se conseguir ganhar uma competição, mas não estamos dependentes de nada. A nossa grande função será formar os jogadores. Ok. Tendo em conta também, como o Mister disse, a estratégia que pode ser um pouco ou não influenciada com a subida ou não de um ou outro jogador, o Mister, a importância que o Mister vai dar à análise do adversário. Se vai dar a mesma em relação que quando estava numa equipa mais sénior ou aqui, se vai alterar de certeza alguma coisa. Eu ouvi há muito pouco tempo, aliás, nas redes sociais, uma caracterização do treinador do atual campeão, treinador do Estoril, que agora vai para o Leiria, salvo eu, que ele dizia que nas primeiras análises que eles fizeram erravam-nas todas porque os contextos mudavam e eles estavam à espera de apanhar sistemas táticos ou estruturas de uma determinada forma e erravam sempre, levando-os ao ponto de pensar que deviam desistir das análises dos adversários. Temos que ler o contexto exatamente que nós temos. Nós temos essa consciência que isso pode acontecer. Não vamos, é assim, não vamos, vamos lá ver, pôr completamente de lado a análise dos adversários, mas vamos sempre criar alerta na nossa equipa que aquilo pode não ser o que estamos à espera. De qualquer das formas, no nosso modelo de jogo, o que nós vamos trabalhar com os nossos jogadores é que eles tenham a capacidade de, em função do contexto, promover o tipo de jogo que nós queremos que promova a nossa identidade. Ou seja, não é o facto do adversário jogar com uma linha de 5, ou com uma linha de 3, ou com uma linha de 4, que vai alterar a nossa forma de pensar. A nossa interpretação do jogo é que terá que ser diferente, mas aí, porque a nossa equipa, e aí focados no nosso trabalho, ou seja, na nossa ideia. A nossa ideia é que terá que se impor, independentemente da forma que o adversário se vai apresentar. Sendo certo que se tivermos a capacidade de alertar em alguns momentos para alguns pontos padrão da outra equipa, acho que isso é um fator que vai ajudar os nossos jogadores. Mas de qualquer forma o foco será sempre a nossa equipa. Então o Mister vai procurar primeiro o Mister trabalha aqui, tem dois analistas, como é que funciona aí no Sub-23? Nós neste momento, no Sub-23 agregado a nós temos um analista, sendo que temos acima um analista-chefe e depois mais analistas a trabalhar dentro do clube. Vinculado a nós, não vamos ter a necessidade de chamar mais ninguém para fazer as análises dos adversários,
A nossa expectativa é que a gente consiga, mas dentro da nossa equipa técnica nós damos suporte ao nosso analista, ou seja, há na equipa técnica um dos treinadores que juntamente com o analista faz, até porque há a seleção de tudo que estamos a analisar do adversário e um elemento da equipa técnica vai ser, vamos lá ver, o especialista do adversário, ou seja, ele vai tentar entrar dentro da cabeça do treinador do adversário em função daquilo que é o padrão que o analista nos vai apresentar. Inclusivamente será esse treinador que vai apresentar o adversário e falar sobre ele, porque ele durante o período de análise, juntamente com o analista, é que vai interiorizar o padrão e apresentá-lo aos nossos jogadores. Eu não participo nessa tarefa, participo na seleção. Então o Mister procura delegar essa tarefa até quando é para apresentar os jogadores a um dos seus adjuntos? Neste momento vamos fazer isso. Já fizemos de forma diferente, já foi tudo centrado em mim, já foi centrado nos meus adjuntos e agora vamos voltar a esse formato. Até porque, como a própria competição parece que é mais variável e mais difícil de analisar, é importante que os jogadores, no momento em que seja centrada em mim a ação, eles se foquem na nossa ideia. E aí vou intervir só eu. E vou deixar para um adjunto que seja ele a falar do adversário. Alertando sempre que corremos o risco de estar errados nas análises. Mas haverá sempre pontos comuns nos grandes princípios das equipas que a gente consegue agarrar. E vamos tentar por aí criar um padrão que nos sustente o trabalho e que nos dê pelo menos o caminho mais certo e que os nossos jogadores consigam interpretar melhor. Ok, Mister. Em termos de apresentação, o Mister vai apresentar em vídeo ou também vai procurar que o seu analista também procure fazer algo muito mais elaborado em termos de escrito, tipologias, algo assim mais de estatística? Assim, fazemos ambas as coisas. Uma coisa é o relatório do analista que nos é entregue à equipa técnica. Nós passamos aos jogadores só parte desse relatório, muito mais resumido, umas coisas muito gerais, que têm exatamente a ver com dados estatísticos. Pontos fortes do adversário, pontos fracos, nos momentos de jogo, um padrão emitido nos 4 momentos e nos esquemas táticos, jogadores de referência, uma caracterização muito breve de cada um dos jogadores. Isso será um relatório que será entregue a cada jogador e eles poderão explorar isso numa parte mais avançada, enquanto que para nós, treinadores, o relatório será mais esmiuçado, em que será caracterizado em cada momento mais fatores que a gente tenha que se debruçar. E não passamos sequer isso aos jogadores. Limitamos muito a informação, porque os jogadores vão se focar só em coisas essenciais. Numa parte mais avançada, quando apresentarmos a análise do adversário ou no pré-match, aí estamos a falar já em análise de vídeo, o mais curto possível, mas aquelas imagens que a gente acha que imitam um padrão e que nós possamos definir como coisas que são pontos fortes ou pontos fracos do adversário, potenciar-se junto, porque com vídeo os jogadores é mais fácil de fixarem. E na transmissão até da ideia será mais fácil elas interpretarem, por isso será por aí o nosso caminho. Ok, Miss. E vai procurar dividir isso por dias ou vai procurar apresentar tudo num só dia, o vídeo? Pode acontecer, tem a ver com a quantidade de cortes que teremos para apresentar. Depende da variabilidade e do fator diferenciador de cada equipa. Imagino, pode haver uma equipa que, por forma das várias estruturas táticas que apresenta, nos obriga às vezes a separar os momentos de jogo, porque senão será muita informação. E nós, ao querer condensar muito, podemos comprimir de tal forma que está-nos a fugir alguma informação que nós consideramos importante. Num momento como esse, se nós não tivermos a capacidade de encurtar muito a análise, nós poderemos partir. Sobretudo, apresentar momentos, apresentar só esquemas táticos no dia que nós vamos trabalhar esquemas táticos, por setores da nossa equipa, poderemos variar. Não temos um padrão fixo, isso depende um bocado também do contexto que estaremos a viver naquele momento. Ok. E durante a semana de preparação do jogo, vai procurar também mostrar algo da equipa que fez de bem ou até não fez de algo não tão positivo do jogo anterior durante a semana? Sempre. O primeiro dia, como é que...
Assim, nós este ano estamos a pensar em não trabalhar no dia mais um, ou seja, no dia mais um darmos folga, mas no dia mais dois fechamos o jogo Anterior. anterior, ou seja, Ok. e nesse dia fazemos a análise do nosso jogo, ou seja, apontamos virtudes e defeitos daquilo que vamos a fazer e apresentamos em vídeo à equipa. É um padrão que esse vamos fazer porque para potenciarmos a nossa ideia e para os jogadores a valorizarem, eles têm que perceber, e não há nada melhor que uma forma visual para eles terem essa percepção do que fizemos bem e do que fizemos menos bem. Independentemente do resultado, em todos os jogos, seja em que contexto for, mesmo quando se ganha há coisas que não correram bem e quando se perde há coisas que correram bem, mas elevar, potenciar as que fazemos bem e tentar minimizar as que fazemos menos bem. E também, às vezes, as dificuldades que os próprios adversários nos colocam. E esse será o nosso desafio, mas sempre com uma análise no dia mais dois, e depois, a partir do dia mais dois, recuperamos os jogadores que jogaram, E prepara o adversário. damos carga aos jogadores que não jogaram, e a partir do dia menos 4, ou seja, do dia seguinte, aí já estamos focados no próximo adversário. Ok, Miss. E quem é que fica responsável por analisar a própria equipa? É mesmo o analista ou também tem algum treinador Sim, que o nesse auxilia? momento, o nosso analista filma-nos o jogo e depois nos cortes, a equipa técnica, aquilo é passado pela equipa técnica e nós vamos dar opinião sobre o momento. Eu, às vezes, eu próprio identifico momentos que quero, por uma percepção que eu tenho do jogo, Ok. que eu quero ver, as imagens são filtradas depois, são selecionadas, e nós depois identificamos aquilo que queremos mostrar. Podemos, em alguns momentos, nem querer mostrar aos jogadores, guardar para nós, ou chamar pontualmente um ou outro jogador que a gente, ou um setor que nós queremos ver, queremos corrigir um determinado comportamento, que às vezes pode ser específico, não tem que ser coletivo e não temos que estar a amassar toda a equipa com coisas que são, às vezes, para resolver cirurgicamente. Mas pronto, o padrão será dividir por momentos e apresentar a toda a equipe. Mas às vezes pode acontecer isso de forma diferente. Eu queria tocar nesse aspecto de se também procurava, em alguns momentos da época, analisar, fazer análises por setores, como isso também Sim. já disse que sim, que pode ajudar, para não amassar tanto outras partes do grupo. Em termos de bolas paradas, mas como é que procura trabalhar as suas bolas paradas, quer em termos defensivos e ofensivos? E que dia da semana se dá liberdade aos jogadores para dar uma sugestão ou outra? Como é que isso funciona? Assim, a base é sempre a nossa proposta, mas depois, claro, ouvimos os jogadores necessariamente. Sendo que nós temos um padrão, emitimos padrão em 3, 4 momentos em que eles sabem que são a nossa base das bolas paradas e a partir daí trabalhamos também em função de cada adversário. Em muitos momentos, apesar de termos uma base em termos de padrão, nós normalmente, para cada jogo, em função de alguns adversários, nós trabalhamos uma bola parada para aquele jogo. Ou seja, tentamos levar um elemento diferenciador, porque assim, quem nos avaliar a nós vai conseguir ver um padrão no nosso jogo. Mas nós, em função do adversário, vamos tentar sempre Levar variar, algo diferente. levar algo diferente para surpreender. Isso será sempre. Mas tendo sempre uma outra solução padrão. Sempre, nós teremos Ok. sempre a solução padrão. Só que para aquele, nós até poderemos, e costumamos fazer isso algumas vezes, que é chamar a bola parada do nome do adversário. Para este adversário temos esta bola parada que é para este adversário. Ok. E pomos o nome, que é para eles sentirem que naquele adversário nós vamos uma vez ou outra arriscar aquela bola parada porque identificamos uma fragilidade ou um elemento mais forte e nós vamos tentar, mesmo em termos defensivos, nós fazemos geralmente uma marcação à zona e mista também, em alguns contextos, mas variamos em termos de número de jogadores a marcar, ou retiramos as marcações e só bloqueamos. Poderemos variar em função daquilo que estamos a encontrar e também em função dos comportamentos da equipe. Ok. Última pergunta também em termos de bolas paradas. Que dia da semana é que o Mister procura trabalhar mais afincado as bolas paradas e se dá também liberdade ao guarda-redes, se por vezes, imagina que o Mister gosta de ter um jogador ao primeiro posto, se o guarda-redes não se sentir tão confortável, dá liberdade ao guarda-redes para tomar essa decisão?
Sim, eu ouço, portanto, temos o treinador dos guarda-redes e os guarda-redes que trabalham em conjunto, mas em sintonia connosco, sempre articulados. E, claro, ouvimos sempre a opinião deles, porque assim nós ganhamos muito mais na partilha e no conforto do jogador do que estarmos nós a forçar uma situação. Há linhas vermelhas, claramente, algumas que É nós não ver. abdicamos, mas há outras que negociamos claramente, até porque beneficiamos todos com elas. Eh, E pronto, o contexto é exatamente o que nos leva a decidir, muitas vezes tem a ver com a partilha. Agora, há uma base que nós não vamos mudar porque um jogador teve uma ideia ou tem uma percepção, não. Nós tentamos convencer os jogadores sempre que criamos uma ideia ou criamos uma bola parada. Aquilo tem que ter uma justificação. O jogador tem que perceber porque é que nós estamos a pedir que a bola entre naquele espaço ou que a bola não entre naquele espaço. Porque é que nós queremos explorar o primeiro posto ou queremos explorar o segundo. Porque é que estamos fechados ou porque é que nós temos abertos. Mas nós explicamos, tem que ser sustentado. E claro, porque se o jogador não percebe, se nós pura e simplesmente criamos e não explicamos porque é que estamos a fazer as coisas, eles muitas vezes deixam cair a ideia no primeiro momento porque não estão convencidos por nós. Por isso nós tentamos justificar no sentido de que eles, para abraçarem a nossa ideia, temos que os convencer e então temos que justificar aquilo que estamos a fazer. Ok, Mister. Em relação também ainda ao treino, qual é a função que o Mister dá ao seu analista no treino? Qual é a função exatamente que ele desempenha nesses momentos? Portanto, Na sua o equipa técnica, analista, claro. na minha equipa técnica, é assim, não acho, já trabalhamos em vários formatos, e o analista em algumas circunstâncias filmava treinos, limitava-se a isso e, de certa forma era pouco participativo na promoção da ideia técnico-tática, então, no processo de treino e também em jogo. Ou seja, ele limitava-se a colher informação, quantificava e não qualificava a informação, era abarcado por nós. Não é o que estamos a fazer agora. Acho que o analista primeiro tem que tem que perceber a nossa ideia para perceber aquilo que nós queremos ver quando ele está a analisar e em função disso ele dá a opinião dele e nós seguimos um caminho partilhado e conjunto. Sendo que, neste momento, para colocarmos uma cana de longo alcance ou de grande alcance, eu não preciso perder um homem para estar na bancada com uma câmara parada. E ele vem para o campo e está a trabalhar connosco. E tem a percepção no campo daquilo que nós estamos a pedir aos jogadores e participa. Evidente que em alguns momentos, imagina, o amanhã tem um jogo de treino e o analista vai filmar. Mas ele tem presente a ideia do treinador, porque senão de pouco faz sentido aquilo que ele está a filmar, porque em muitos momentos ele depois vai fazer os cortes nos momentos do jogo e ele vai evidenciar aquilo que ele sabe que na ideia do treinador é importante. Mas ele só sabe isso se ele participar em termos técnicos em tudo que é a dinâmica da equipa técnica. Se nós olhamos do processo e só lhe pedimos para filmar, não lhe podemos depois para pedir para ele fazer a concentração de imagens que nós queremos ver vertida nos jogadores, porque ele também não sabe qual é a nossa ideia. Isso connosco não. Ele participa ativamente, aliás, no nosso caso está no Diogo Silva, está completamente connosco e está no campo também. E quando nós achamos que ele tem que filmar, ele filma ou deixa a câmera filmar e vem trabalhar connosco e participa como um elemento da equipa técnica, como todos os outros, e participa ativamente no treino também. Ok. E o Mister então procura filmar os treinos e se sim, se procura muitas vezes fazer cortes, está a treinar um certo movimento coletivo, se procura fazer cortes depois também quer para a equipa técnica ou muitas vezes também para mostrar aos jogadores se estão a fazer bem ou mal alguns certos movimentos A que ideia vocês é equipa querem. exatamente essa. A ideia é exatamente essa. E é para isso que serve. Não temos necessariamente que filmar tudo, mas há situações que são essenciais. Estamos num trabalho tático mais aprimorado em que queremos fazer grandes princípios e mesmo subprincípios em que queremos ver determinados comportamentos, filmamos, fazemos o check, verificamos se de facto a ação está bem feita e o próprio tem a curiosidade de querer ver para saber se de facto, porque nós não temos a percepção em termos de ângulo visual no meio dos jogadores se eles estão mesmo a desempenhar a Claro. ação como nós pretendemos. Não há nada como o vídeo. Nós dizemos a um jogador que ele está
está a fazer muito jogo exterior e não consegue meter um passo vertical interior, e ele diz, não, mister, eu não faço isso. Eu digo, então anda cá, vê esta imagem. Neste exercício, em 5 passos, meteste 3 fora, meteste 4 fora, meteste um dentro. E ele vai perceber que nós temos razão. Mas ele, porque viu a imagem, se ele não tivesse visto, ele ia continuar a achar que nós estávamos só, não digo a implicar com ele, mas só a chamar a atenção, e ele não ia valorizar. E assim acho que ajudamos a ele, e ele percebe que a colocação de apoios a defender estão mal posicionados. É fácil se mostrarmos o vídeo e ele vê, e nós temos essa percepção através, se não filmarmos, temos mais dificuldade. Porque nós dizemos para mudar os apoios, ou a bola está descoberta, os apoios estão paralelos, não podem estar, tem que estar, nós temos que estar preparados para defender a profundidade defensiva. E se não lhes mostramos as imagens, que eles perderam o momento de contacto com o adversário porque estão mal colocados, e o vídeo mostra claramente porquê. E isso é uma forma fácil de os ajudar. Não é, de certa forma, penalizá-los, mas é ajudá-los a crescer. Eles perceberem que nós filmamos para eles ficarem melhores. É E acho verdade. que isso É acho que fundamental. produz um efeito muito favorável. Ok, Miss. Desculpa, João, deixa-me só Força, força. acrescentar. Os treinadores, não é preciso ter grande material, agora até com telemóvel se consegue filmar. Uma coisa simples, não digo, pronto, claro que ter uma câmara e algumas condições ajudam. Uma GoPro, há pessoas que colocavam as GoPros em pontos altos da bancada e que tinham uma dimensão grande, e acho que há muitas formas de nós conseguirmos resolver este problema. Temos de ser criativos, evidente, não temos todas as melhores condições. Estou a falar de uma estrutura, pronto, de um clube que está na Primeira Liga, tem condições que nos garantem esta fiabilidade, mas eu acho que eu já estive em situações, como eu disse, eu vim de baixo, vim das distritais, e nós arranjávamos sempre uma forma de É criar verdade. condições para que os jogadores chegassem. Não tínhamos a melhor condição, mas tínhamos a necessária para eles perceberem a nossa ideia. Isso é verdade, também já estive na Distrital, já estive na Revelação no Leixões, e as realidades são diferentes, mas quando estava na Distrital era o que estava móvel que filmava e conseguia na mesma obter Claro. informação. Não podia deixar lá, paradinho, como foi uma câmara, como deixava no Leixões, mas conseguimos ter informações, e isso também é importante, o Comissário acabou de referir. E no dia de jogo, Comissário, qual é a função do seu analista? Procura que ele, no dia do aquecimento, esteja a ver o aquecimento do adversário para identificar ou ver se está tudo direito, ou se procura que ele esteja a auxiliar a equipa no aquecimento. Depende dos contextos, depende, é assim, quando estamos no futebol profissional há contextos que não permitem, portanto, se ele está a filmar fora, não tem condição de estar no aquecimento. Mesmo em termos práticos é difícil de conciliar. Nesta fase, e agora no contexto que estamos, é possível ele estar a auxiliar o aquecimento e depois ir para a câmara. Não será tanto a função dele depois estar a ver se há um padrão no aquecimento. Não estamos muito focados nisso. Nesse momento estamos mais focados na nossa equipa, nós já analisamos a equipa adversária. O timing que eu tenho para dar feedback sobre o adversário ali reside em poucos minutos entre os aquecimentos de ambas as equipas. Depois no intervalo, em função do padrão que nós tivermos analisados na primeira parte. Por isso, nesse momento ele está-nos a ajudar. E durante o jogo, há uma comunicação constante entre ele e a equipa técnica, e ele faz cortes também para vos enviar, ou durante o jogo, ou vem cá em baixo também para vos ajudar. Como é A que, ideia é se o Mister conseguirmos também isso. procura mostrar cortes aos jogadores em certos momentos, como é que funciona isso? O ideal será ele conseguir, estamos em linha aberta necessariamente, ele está ligado com o banco, e a ideia será nós em determinados momentos termos tempos registados em que queremos os cortes, porque se for possível nós poderemos apresentar. Estamos a falar de um trabalho que tem que ser imediato, e ele tem que ter essa capacidade. Às vezes há condições para o fazer, outras vezes não, mas sempre que possível tentamos, porque basta às vezes mostrar, é mais fácil do que nós treinadores estarmos só apenas com informação É e com um verdade. quadro técnico, demonstrarmos aquilo que queremos transmitir. E com uma imagem, se calhar, basta chamar 2 jogadores e eles entendem perfeitamente aquilo que nós queremos dizer, porque visualizar. Agora, depende das condições em que estamos, onde estamos a filmar, o acesso
o caminho entre a zona de filmagem e a zona técnica, mas o ideal será sempre haver cortes e ele vir abaixo e também nos dar a percepção do posicionamento dele, daquilo que está a acontecer. Porque ele, em muitos momentos, ele não está sozinho, está com o treinador com ele. Em vez de estar no banco suplementar, pode estar com ele e ele Troca de ele está ideias. focado na imagem e o técnico que está com ele está em linha direta com o banco e vamos passando a informação em direto. Ok. Isso é interessante, perceber que os diferentes treinadores têm várias maneiras de trabalhar, é por isso que isto é, todos que trouxe até aqui, diferentes maneiras, e não quer dizer que uma é mais correta que a outra, mas Claro. que é a ideia de cada um e é importante é também, e isto também o futebol é bonito por isto. Isso é quando falamos também do adversário, procura ver jogos do adversário ou só vê a informação que os seus adjuntos lhe chegam. Eu vejo jogos. Vejo jogos, agora felizmente temos plataformas que em tempo útil nós em 60 minutos vemos um jogo no Campeonato de Portugal, na Liga 3, os jogos vinham partidos em estado de scout e a gente em tempo útil via um jogo rápido. Vejo, sobretudo, mais do que um jogo no contexto em que vamos encontrar o adversário, ou seja, se vamos à casa do adversário, tem que ver um jogo dessa equipa a jogar em casa e o último jogo, porque esse condiciona sempre algumas das Ok. coisas que aconteceram para o jogo seguinte, ou seja, dá para ver se um jogador que sai amarrado a uma isquiotibial, nós sabemos que aquele jogador dificilmente recupera para o nosso jogo, ou se houve castigos, ou se houve ou algum comportamento em termos coletivos, há uma nuance ali que foi criada na equipa, e depois ver mais um jogo atrás para perceber se aquilo é um padrão, se aquilo aconteceu pontualmente. Mas tento ver pelo menos 2 jogos, isso é seguro. O Mister é daqueles treinadores que, quando acaba o jogo, consegue ver logo o jogo do adversário, ou até o jogo da sua própria equipa, ou faz desligar e depois só no dia seguinte, ou ver um Eu pouco. desligo normalmente. Desligo. Normalmente os meus adjuntos têm essa função. Acontecia muitas vezes que os meus adjuntos, por exemplo, um jogo fora, longe, vinhamos na viagem de regresso e os adjuntos já estavam a trabalhar na análise do nosso jogo e eu preferia não ver. Às vezes eles chamavam para ver, mas o desgaste de energia que nós colocamos no jogo, a mim, provoca um desgaste enorme e não tenho cabeça para estar outra vez a meter a cabeça dentro do jogo, porque já vivi o jogo intensamente daqueles nos 90 minutos e prefiro fazer uma quebra, descansar. Agora, há claro, imagine se correu bem o jogo, é fácil irmos ao banco de trás e espreitar o que é que o analista nos está a chamar e mostrar. E confesso que em muitos momentos, talvez até pela nossa posição no banco, em alguns contextos, nós pensamos que o jogo decorreu de uma determinada forma e quando depois vemos o vídeo ficamos com percepção contrária. Às vezes pensamos que foi muito mal e depois É olhando para o verdade. vídeo isto não foi tão mal, ou às vezes pensamos que foi muito bom e às vezes isto não foi tão bom e cometemos aqui alguns erros. Pronto. E o vídeo ajuda-nos muito nisso. E nós levamos porque nós somos seres emocionais e nós vivemos também da emoção e às vezes o jogo transporta-nos para patamares emocionais que nós pensamos que as coisas estão bem e não estavam todas bem e pensamos que estão mal e é por isso que nós às vezes tomamos más decisões, porque nos deixamos arrastar pela Claro. emoção. Por isso o que acontece é que eu no fim do jogo prefiro cortar e eles estão a trabalhar, E o Mister depois só depois no dia seguinte. no dia seguinte começam-me a dar uma ideia e antes de apresentar a análise eu vejo a análise e isto já foi filtrado pelo analista e por elementos da minha equipa técnica e depois eu dou um parecer final, até às vezes para cortar ou para acrescentar alguma coisa, porque às vezes eles não puseram um lance que eu tenho na cabeça que me criou dúvida, que eu queria ver outra vez, e eles recuperam ou retiram e pronto, este é o nosso trabalho sempre. Ok, estamos a terminar mais uma outra questão que eu não coloquei, que é o Mister tem um dia da semana que procura reunir a equipa técnica para falar, quer do jogo passado, quer do próximo adversário. Procura estipular ou nem não tem isso definido. É assim, nós não tem um dia para falar do adversário, nós temos todos os dias para falar de nós e do adversário. Ou seja, a nossa rotina é nós chegamos ao campo, equipamos-nos e tomamos pequeno almoço e depois temos a reunião pré-treino em que estamos a analisar
o treino do momento, a proposta que temos ali em cima e, sobretudo, a delegar funções e tarefas para a sessão. Nesses momentos, nós pensamos, porque em cima da proposta nós estamos a trabalhar já as propensões para o próximo jogo ou a fechar o jogo que estávamos a fazer, que fizemos antes. Nesses momentos estamos sempre ou a avaliar aquilo que nós fizemos e o que precisamos de fazer, ou já estamos a pensar no adversário e estamos a trocar ideias ali sobre tudo o que nos pode acontecer. E isso acontece diariamente, não há um dia específico, mas acontece diariamente. Claro que se falarmos que no dia -3 e -2, quando trabalhamos estruturas maiores e estamos mais perto de trabalhar plano estratégico para o jogo, sem nunca dizermos objetivamente aos jogadores que é isso que estamos a fazer, mas a criar no campo as situações que nós achamos que podemos potenciar, e os jogadores facilmente percebem, porque já receberam um relatório um dia antes e começam, em função daquilo que eles viram, eles dá para perceber aquilo que onde nós queremos chegar, e nesses momentos vamos mais vincar a nossa ação sobre a nossa equipa em como criar mais dano ao adversário. Mas todos os dias falamos de tudo, necessariamente. Ok, uma última pergunta, Mister. Existe ponto entre a equipa, conversações permanentes entre os treinadores da equipa A, que sub-23, sub-19 e sub-17, ou é muito esporadicamente? Ou se estão muitas vezes em comunicação por causa de jogador X, jogador Y, para subir, para descer? Existe uma harmonia positiva entre a comunicação entre os vários escalões? Assim, nós estamos a criar, nós começamos agora, ou seja, nós estamos a iniciar a segunda semana, a equipa principal na terceira e os júniores também a terceira. Os sub-17 ainda não começaram, mas a ideia clara é nós termos reuniões técnicas semanais, todos. Evidente que nós queremos, porque sabemos que a responsabilidade da equipa principal e do Ivo não é mesmo aqui a nossa, de certa forma, libertá-lo desta função. Evidente que ele sabe e ele é uma pessoa acessível e que participa e que nos vai ajudar certamente nesta ponte e nesta ligação entre todas as equipas. E por isso o que eu posso dizer é que o nosso coordenador o que está a tentar fomentar é essa prática de reuniões técnicas semanais. E evidente que aberto também à equipa principal, porque de certa forma o que nós vamos seguir é um modelo de cima. Nós temos que agarrar aquela ideia e em baixo um dos grandes objetivos que a equipe, que os nossos escalões vão ter é que o treinador dos sub-17 sabe que quando um jogador dele sair da porta do balneário e entrar nos sub-19 não é para estranhar a porta que está à frente, da mesma forma que os sub-19 nos sub-23 e os nossos sub-23 irem acima e não estranharem aquilo que vão encontrar à frente. Por isso, nós temos que estar articulados e por isso, em função disso, vamos certamente reunir pelo menos semanalmente. Isso é garantido. Muito bom. Missa, o tempo voa, estamos quase a 50 minutos de conversa. Agradecer-lhe, foi uma excelente conversa, perceber um pouco como é que o Mister vê o jogo, como é que prepara a semana, qual a importância que dá ao analista, a importância que dá ao adversário e à sua equipa. Deu para perceber um pouco como é que o Mister trabalha. Agradecer-lhe mais uma vez pelo tempo que dispensou em estar aqui a falar comigo e com as pessoas que nos estão a ouvir. Desejar-lhe o maior sucesso nesta sua primeira experiência na Liga Revelação e que obtenha os seus objetivos que todos temos. Obviamente o Mister, o maior objetivo é transportar jogadores para a equipa principal e esse tem que ser dos sub-23, mas o Mister tem certeza objetivos pessoais e quero desejar-lhe o maior sucesso nesta nova etapa que o Mister abraçou. João, foi um gosto, foi um privilégio estar aqui. Espero ter correspondido às expectativas do João e das pessoas que nos ouvem. Estarei sempre disponível para ajudar naquilo que vocês acharem que eu posso, mas sobretudo contribuir com a partilha, porque eu acho que isso ajuda-nos todos a crescer. E acho que tem que ser um ponto de viragem na vida entre os treinadores, é exatamente essa. Nós temos essa capacidade de partilhar, porque o que nos diferencia não é tão só a forma como trabalhamos, mas também é a forma como nos dedicamos à causa. Porque o facto de eu dizer aquilo que estou a fazer não implica que eu fique mais frágil em relação aos meus colegas treinadores, de todo. Nós crescemos a aprender uns com os outros. Aliás, nós somos apenas adversários e por isso
O que nos torna mais fortes é a adversidade que o nosso adversário nos possa criar, porque nós a seguir vamos tentar melhorar e ser ainda mais fortes. Esta faceta que em muitas circunstâncias da gente tentar esconder aquilo que não vale a pena. Aliás, nós agora num simples clique num computador conseguimos informação de quase tudo. Não vou dizer que há muito para esconder, há sempre alguma coisa com que nós podemos crescer e aprender mais, mas acho que a base da partilha nos torna todos muito mais fortes, teremos muito a ganhar. Aliás, é exemplo do que os treinadores portugueses deram, um grande exemplo agora neste estado nesta pandemia em que nós, em termos deste tipo de ação à distância, por videoconferência, muitos treinadores cederam a sua forma de trabalhar e partilharam, e acho que ficamos todos a ganhar com isso. Isso é E verdade. até os próprios intervenientes. O Mister tocou aqui, é muito importante, e é o que eu tento convidar, e o Mister aceitou, e outros que aceitaram, é tentar falar um pouco do como trabalham nos respectivos clubes, ou como trabalhavam, se não tiverem neste momento no ativo, como é que trabalhavam, como é que procuram preparar a sua equipa. E eu, como sou analista, tento colocar mais essas questões por causa do meu público, muito mais direcionado para a parte da análise. E sinto às vezes dificuldades que muitos treinadores não aceitam, porque estar a partilhar aqui ideias, dizem, pá, não é o momento certo, porque estou num clube e estar a partilhar as minhas ideias não é tão positivo nem para mim nem para o clube. E eu aceito, como é óbvio, tenho que aceitar. Não percebo é muito, porque não percebo muito bem porque eu acho que isto é bom para também. Justificação, não? Mas aceito, como é óbvio, aceito, mas acho que isto é bom também para as pessoas que estão aqui perceberem neste caso, como é que o Mr. Carlos trabalha, a sua ideia de jogo, como é que prepara a semana, o adversário, a sua equipe. Acho que é extremamente rico, e eu fico mais rico a fazer estas conversas com treinadores, com o treinador guarda-redes e com analistas. Espero que as pessoas também fiquem, e espero que mais treinadores aceitem o convite e participem, que isto é bom para o futebol. Eu permito-me, porque há muitos anos que não estava parado, tive esta época parada, foi já há muitos anos que não estava uma época inteira sem trabalhar, e um abraço solidário aos colegas que não estão a trabalhar, que sejam persistentes, porque é muito difícil estar de fora. Isto é uma paixão enorme que nós temos pelo jogo, e é por isso que eu não entendo que os privilegiados como eu se possam dar ao luxo de dizer que não podem partilhar uma ideia com os treinadores que não são. Os treinadores estão parados, eu acho que não há nenhuma agravante em nós partilharmos e acrescentarmos valor a esses treinadores, pelo menos para lhes acalentar a esperança de que no conceito deles há coisas que na nossa ideia eles podem agarrar e outras que podem pôr de lado. E cada um trilha o seu caminho fazendo as suas escolhas. Claro. Sendo certo que o nível de oportunidade não é igual para todos, mas devemos sempre nos empenhar e não desistir. Vai haver sempre um momento que nós vamos ter a nossa oportunidade. E o que é de facto importante é que quando esse momento surgir, nós estejamos preparados. E só não está preparado quem não investe, quem desiste. Porque nós não sabemos quando é que o telefone vai tocar. Agora, o que nós temos a obrigação de fazer é, no momento que ele tocar, nós nos sentimos preparados. E este tipo de ação que o João promove só ajuda a dar oportunidade às pessoas para se prepararem cada vez mais. Mesmo que seja uma pessoa com quem eles não concordam, mas pelo menos se não concordam, eles fica claro na cabeça deles que por esse caminho não é o que eles querem em verdade. Outras formas, como dizia o Fábio Capello, o treinador é um ladrão de ideias. Por isso nós vamos aproveitando aqui, aproveitando ali, pomos lá daquilo que achamos menos bom e seguimos o nosso caminho e investimos, acreditando sempre, e é isto que nos move com esta paixão que nós temos pelo jogo. Muito obrigado, Mister, também para terminar essas palavras sábias. Agradecido por esta conversa. Futuramente espero também voltar outra vez, tocar no tema e falar um pouco outra vez consigo num direto ou até numa conversa. Desejar outra vez os mais sucessos. Quinta-feira voltamos com o treinador Eurico Couto, do Paredes. Obrigado a todos. Mister, continuação. Obrigado mais uma vez. Obrigado, João. Tudo bom e obrigado a todos. Obrigado. Foi um gosto. Abraço. Até quinta. Deus, até quinta.